Panorama. Oferecimento Agiplan, conta com a gente. Alvema, carro é Fiat e Fiat é Alvema. 2106-1400, 2106-8000. Condicionadores de ar Elbrus, muito além do conforto. 3221-7030. Panorama com Gleidson Botelho. Fontinelli não me conhecia, mas eu conhecia Fontinelli. Nunca o vi pessoalmente, mas sua formação, sua forma de transmissão gerava intimidade a qualquer ouvinte. No horário do almoço, parecia que estávamos comendo junto, na mesma mesa. Meu pai me passou essa paixão pelo rádio. Nunca me esqueço, às vezes que saíamos do estádio quando o Sampaio perdia, sempre falávamos, tomara que Fontinelli meta o pau amanhã. Era como se fosse um boliviano desabafando. E quando o Sampaio ganhava, todos nós falávamos, eita, Fontinelli amanhã vai estar muito contente. Todas as polêmicas deixavam todos os bolinhos apreensivos pela chegada do seu programa para saber sua opinião. Nunca mais o meu almoço será o mesmo. Muito obrigado, Herbert Fontinelli. Assinado Carlos Faria Júnior, dentista do bairro de Fátima. Muito bonito. Mais recados aqui pra gente, também pelo WhatsApp. Gleidson, quero deixar logo para o nosso presidente, deputado Sérgio Frota, que é presente na Assembleia Legislativa, um projeto de lei transformando o Castelão em Arena Fontinelli, pois ele merece. Abraço, Calvé, ex-prefeito de Bacabeira, que também está aqui na escuta da gente. Muito legal. Muito legal a iniciativa. Olá, Gleidson. Assim como Fontinelli, eu também sou piauiense, estou muito triste. Assinado Zé Francisco da Vila Ariri. Isaac Barros também escreve aqui pra gente. Gleidson, gostava muito dos comentários de Fontinelli, muito coerente, entendia muito de futebol, esquema de jogo, etc. Gostava do Sampaio, mas falava a verdade, positiva ou negativamente. Era como se fosse um filho. Acariciava e dava uma dura para se ajeitar. Falava a pura verdade. Deixou seu estilo. Ele, Juraci Vieira, Fernando Souza foram os melhores comentaristas maranhenses que eu ouvi. Isaac Barros escreve aqui pra gente também. O Mota, da Cidade Olímpica, também mandou aqui mensagem pra gente, estampando a capa da revista Veja, que falou do tratamento que Herbert Fontinelli, pioneiro que Herbert Fontinelli fazia em São Paulo. Valeu. Mota, da Cidade Olímpica. Vamos direto ao Castelão, as informações com o João Ricardo. De volta, Gleidson. Ouvindo mais pessoas aqui, agora pessoas da importância da área, como o presidente Décio Dominici, companheiro também da Mirante AM, presidente da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Maranhão, a ACLEM, a qual o Fontec era um ilustre membro. Técio, suas palavras nesse momento. Ele, além de ilustre membro, ele foi vice-presidente na administração do Fernando Souza presidente, não, da de Fernando Júnior presidente e ele vice. Porque ele é apolítico, ele não era... Tá. Mas olha, aos ouvintes da Rádio Mirante, eu queria preliminarmente fazer o que já fiz nos meios de comunicação da própria ACLEM, não é? Que foi a divulgação da nota de falecimento. Uma dor profunda a gente ter que formalizar uma nota em nome de um grande amigo, de um grande companheiro. Mas a ACLEM decretou luto de 5 dias e informou a todo o público, através desses meios de comunicação, a passagem do Fontinelli. Homem que eu tinha uma convivência estreita e já uma convivência, eu acho que de quase 35 anos. Só de Mirante nós tínhamos juntos 29 anos, se completou agora. É uma lacuna que você vai ter dificuldade para preencher. Disse na história nossa que não há ninguém insubstituível. Eu acho que o Fontinelli não é insubstituível. Vai ter alguém que vai substituí-lo. Agora, imitá-lo ou igualá-lo, aí é difícil. Eu acho o Fontinelli um ser único. Um DNA caracterizado como um homem de rádio, irrequieto, polêmico. Mas quando saía daquele microfone era uma pessoa muito tímida, uma pessoa avessa à badalação e de um caráter extraordinário, conduta ilibada. O certo é que, na minha modesta
convivência que tive com o Fontinelli e a honra que tenho nesse momento de falar em seu nome é dizer que Fontinelli leva com ele um pedaço muito grande da história do Rádio do Maranhão, da crônica esportiva do Maranhão, e que ele conseguiu repartir em 2 etapas, uma antes e uma depois de Fontinelli. É um gênio do rádio e leva com ele esse tamanho pedaço da história e deixa com a gente aqui uma eterna saudade. Eu fico muito triste, a imprensa do Maranhão está enlutada, está com muita dor pela perda de Fontinelli. Mas até a própria família diz que já previa esse descanso dele, porque ele vinha com um sofrimento muito grande, mas eu ainda sou adepto de uma filosofia antiga que prefiro viver cansado se a morte for descanso. Mas é o momento que Deus traça para definir. E foi o que aconteceu, essa definição divina, parece mentira, mas é verdade. Fontinelli, Herbert Fontinelli Filho, descansou, morreu, e a gente, todo mundo junto, o João Ricardo, ouvintes da Mirante. Estamos aqui tristes, mas se glorificando por ter tido esse momento ímpar de conviver com ele. O Brasil perde um grande homem, o Maranhão perde o seu ícone da imprensa esportiva local. Obrigado, Técio Dominici, presidente da ACLE. A gente aproveita de presidente para outro presidente de uma entidade importante também. A gente pede licença para ver aqui o presidente da Federação Maranhense de Futebol, o Antônio Américo. Presidente, um momento aqui de despedida, né, de um dos nomes maiores da crônica esportiva do Brasil. É verdade, hoje mesmo pela manhã eu estava falando que perdemos uma referência, perdemos uma voz que era contundente, era uma voz que de críticas cáusticas e ácidas, mas sempre coerente, nunca deixou que as opiniões deles, que tinham robustez, tinham muita coerência, deixasse descambar para a leviandade. Isso foi o maior legado que ele deixa para o jornalismo brasileiro, e é uma falta irreparável, porque acredito eu que nesse sistema de rádio em que ele participou como cronista esportivo, dificilmente surgirá uma pessoa que o substituirá à altura. Haverão uns que se igualarão a eles, poderão se igualar, mas jamais o superarão. De forma que é uma perda muito grande, uma perda irreparável. A federação já publicou uma nota declarando, não decretando, porque decreto é ato de governo, mas declarando luto oficial no futebol maranhense por 3 dias. Estamos sugerindo à secretaria para nós afixarmos uma placa em homenagem a Fontinelli aqui nesse estádio, e eu vou afixar uma lá na federação. E o centro de treinamento que nós estamos aqui conseguindo com a CBF, que na realidade eu posso agora dizer aos senhores que serão 2 centros de treinamento. Nós vamos pegar o antigo campo de futebol que nós temos aqui da federação. É no Anil? É no Anil. E a CBF vai fazer uma ampla reforma, com arquibancada, com vestiários, com gramado, com cerca. E nós vamos dar a esse estádio centro de treinamento Herbert Fontinelli. E no outro centro, ainda que nós vamos comprar uma área que a CBF vai adquirir, nós vamos pensar um outro nome. Mas essas são as homenagens possíveis que nós podemos fazer e estamos fazendo. Um campo, inclusive, que pertence à federação, por muito tempo ficou abandonado, e que o Fontinelli, ele batia nesse assunto, né? E agora ele vai dar nome a esse CT. Exatamente isso. Nós já estivemos hoje lá, levei arquiteto, está sendo preparado um projeto, tivemos com o pessoal da associação, e está sendo preparado um projeto, porque a CBF já se comprometeu comigo, o presidente Marco Polo, agora nessa viagem última que fiz, já se comprometeu comigo que vai dividir esse centro de treinamento destinado para o Maranhão em 2. Um vai ser a reforma desse estádio e um outro centro de treinamento com mais um campo de futebol, onde os 2 deverão atender aí em torno de 700 crianças por ano. Tá certo, obrigado ao presidente da federação, Antônio Américo, falando também aqui no microfone Mirante, passando também as suas palavras, né, suas impressões, e essa informação importante desse CT, que tem um campo no Anil, que é da federação, muito tempo inutilizado, ficou abandonado, e agora ele vai ser revitalizado em parceria da federação, como anuncia aqui o Antônio Américo, a parceria da federação com a CBF fazendo esse trabalho em alguns estados, e o Maranhão vai ter 2 CTs. O primeiro, o que deve ser entregue mais rápido, vai ser justamente batizado, vai ter
esse nome, Herbert Fontinelli Filho. CT Herbert Fontinelli Filho fica no anil. Esse CT, isso deve ser para o fim do fim desse ano, início do próximo ano, enfim, esse prazo aí ainda vai ser divulgado pela própria Federação Maranhense de Futebol. Ainda há pouco também a gente registra, já foi embora, mas esteve aqui a presidente do Grupo Mirante, Tereza Sarney, né, que comanda o Grupo Mirante, por isso teve o prazer de ter o Herbert Fontinelli Filho no quadro de funcionários, também amiga aqui do Fontinelli. Ela esteve ainda há pouco, conversou com os familiares, dando apoio e, claro, total assistência, como sempre foi dado. E pela manhã, o Fernando Sarney também conversou, né, falou da sua estreita ligação com o Fontec. Ele conversou com os ouvintes da Mirante M por meio do programa Ponto Final, apresentado pelo Roberto Fernandes. Então, muita gente passando ainda aqui pelo Castelão, à noite, fim de expediente, muitos ainda vão passar. Para quem quer visitar, fazer a última homenagem, prestar, melhor dizendo, a última homenagem ao Fontec, pode vir até amanhã pela manhã. A saída do corpo daqui do Castelão para a cremação está marcada para as 10 horas. Pelo menos essa foi a informação que nós recebemos da própria família. Então, durante a noite, a madrugada também vai ficar aqui funcionando e até amanhã pela manhã, nas primeiras horas, quem tiver a oportunidade, a possibilidade e quiser vir aqui ao estádio de Castelão, pode vir. Como eu falei, no fim de expediente, né, muita gente aproveita e vem aqui ao Complexo Esportivo Canhoteiro para prestar essa última homenagem. Por isso o fluxo de pessoas aqui ainda é grande. Muitos foram embora, aqueles que chegaram desde cedo, desde amanhã, e agora outras pessoas que estão chegando. Vou conversar aqui com o Marco Aurélio, apresentador do Globo Esporte. Marco, por muito tempo também você dividiu com o Fontec, né? Até uma deixa que jogos em que o Sampaio, por exemplo, perdia, que todo mundo queria saber o que o Fontinelli ia falar na rádio, mas também na televisão, no Globo Esporte, você falava, fala Fontinelli. Ficou famoso também você vindo aqui nesse momento para prestar sua última homenagem ao amigo. Essa brincadeira que a gente fazia, né? Ficou... As pessoas de vez em quando me encontravam na rua e sempre falava, sempre brincava, fala Fontinelli, porque acho que foi, eu não me lembro bem qual foi o ano, mas acho que foi em 2000, alguma coisa assim, quando a TV Mirante começou a transmitir os jogos do Campeonato Maranhense, e aí a gente sentiu necessidade de colocar o comentário dele dentro do Globo Esporte, né? Para ele dividir comigo o comentário dos jogos e tal. E aí a gente sabia que ele sempre foi partidário do Sampaio, né? Um boliviano de coração. E eu procurava dar uma suavizada, né? Uma brincada. E aí, como o comentário era gravado, eu já sabia que ele ia falar, né? E aí eu já preparava o telespectador para porque ele ia falar, né? Porque que viria dele, né? E aí, quando o Sampaio ganhava, eu dizia, era sempre um tom, fala Fontinelli. Quando o Moto ganhava, ou o Maranhão, qualquer outro time do adversário ganhava do Sampaio, aí eu tirava onda, né? Aí eu dizia, fala Fontinelli, e agora? Como quem dizia, e agora? Fala Fontinelli. Então foi uma época legal. Fontinelli foi um cara que, eu estava contando ali ainda agora, que muitas vezes eu estava lá editando o Globo Esporte, sentado ali no computador, redigindo as laudas do programa, e aí ele chegava assim, 11h30, né, que o programa dele começava meio-dia na rádio, e aí ele chegava lá para mim, 11h30, ali pro Soares Júnior, ali pro pessoal da televisão, e aí ele sempre dizia assim no meu ouvido, e aí Marco, novidade? Eu dizia, porra, Fontinelli, novidade? Eu te falar novidade? Tu é que tem que trazer a novidade para mim, meu amigo, você que sabe das coisas, aí eu te pergunto as novidades. Então era um cara assim, que estava sempre correndo atrás da notícia, um cara que amava muito o que fazia, amava o rádio, aquele programa, né? Foi um cara que lutou muito pelo futebol maranhense e não precisa nem falar do Sampaio, né? Sampaio todo mundo sabe, é público notório que ele sempre foi um apaixonado. Então assim, vai uma figura que vai deixar realmente um vazio muito grande aí para todos nós que fazemos a imprensa, né, no Maranhão. Para quem não sabe, Marco, as vinhetas, as tradicionais vinhetas da Mirante M foram gravadas por você, né? O Moto, a chamada Moto, do Maranhão e do Sampaio. Você não teve a oportunidade de trabalhar com o Fontinelli na equipe de rádio, mas esteve com o Fontinelli, afinal de contas, quando ele chamava o noticiário, a sua voz entrava, chamando a vinhetinha, né? Apresentando o clube que seria falado naquele momento. As vinhetas dos clubes, né? Até hoje eu gravo, né? Sampaio, aí tem o Sampaio, tem o Moto, e tem o Zeca, né? O Zeca Soares, o coordenador, ele sempre pede para eu gravar as vinhetas dos clubes, né? Agora da Série B, quando foi na Série C, enfim. E
com o Fontinelli, assim, legal saber, né, que pelo menos com as vinhetas a gente participou de alguma forma do trabalho dele no rádio, porque eu não fiz rádio AM, né, eu fiz rádio FM. Eu comecei na Mirante FM em 95, trabalhei 3 anos na FM, nesse período de 3 anos eu também já estava na televisão, e aí depois de fazendo rádio e TV durante 3 anos, depois eu saí da rádio e fiquei só na televisão. Então, assim, não tive a oportunidade de trabalhar esporte com ele, né? Mas, assim, de vez em quando precisava divulgar alguma coisa no rádio, algum evento que a gente estava divulgando ali no esporte, precisava também de um apoio da Rádio AM, ele estava sempre ali de braços abertos para receber as informações, para dar um apoio para a gente, e a gente trocava algumas informações assim, mas foram poucas e boas, né? Porque é uma pessoa assim que ensinou muita gente, né? Principalmente o pessoal que faz rádio AM, uma pessoa que liderou, foi coordenador da rádio. Eu me lembro que eu brincava muito com ele, acho que era o Toinho lá da AM, eu imitava o Zé Buscapé, e aí ele pedia, Marco, grava aquela vinheta do Zé Buscapé falando do Sampaio. Aí eu falava, e aí, Fontinelli, o Sampaio não tá ganhando mais de ninguém, né, Fontinelli? Aí ele ria, porque o sonoplasta, acho que era o Toinho, acho que ele gravava, mas o Fontinelli não sabia de nada. Então quando o Fontinelli estava falando os comentários, o Sampaio perdia, aí entrava a vinheta, aí entrava aí o Toninho botava no ar, e aí entrava eu falando, Fontinelli, esse time não ganha de ninguém, Fontinelli, esse time tá uma droga, o caixa do time não vai faturar, Fontinelli. E aí ele ria e brincava e tal. E aí quando o time dava bem, né, aí eu também gravava uma outra, né, opcional, que era, Fontinelli, esse time só dá alegria, Fontinelli, esse time tá uma beleza, Fontinelli, e agora, Fontinelli? E aí essa brincadeira também era legal. E aí eu fiquei sabendo depois que ele não sabia quem gravava. Aí quando disseram que era eu, disse, rapaz, isso é um moleque, isso não tem o que fazer. Isso lá na época de 95, 96, isso quando eu comecei na rádio. Certo, valeu, o Marco Aurélio, apresentador também do Globo Esporte. Mais uma das histórias, né, que o Fontinelli teve na carreira gloriosa, e o Marco relembrando esses momentos na rádio, na TV também, né, quem não lembra da TV no Globo Esporte, quando o Marco chamava o Fontinelli para comentar, depois o Fontinelli saiu do Globo Esporte como comentarista, ficou em outros programas da TV Mirante, como principalmente o Bom Dia Mirante, né? Por último, ele esteve fazendo quadro de esportes, mas por muito tempo comentando ali no Globo Esporte, já no início da tarde, e o Marco Aurélio fazia as chamadinhas, como lembrou muito bem aqui o companheiro apresentador do Globo Esporte. Gleidson, é isso, muita gente ainda chegando, muitos ainda virão, como eu falei, o velório do companheiro Fontinelli será até amanhã pela manhã, né, a cremação confirmada, ou melhor, prevista, né, porque pode ter alguma alteração, mas por enquanto marcada para as 10 horas da manhã de amanhã, e por isso muitos ainda virão aqui, fim de expediente. A gente sabe que o acesso aqui para o Castelão ele é confuso, são 3 avenidas que engarrafam com facilidade, a Franceses, Africanos e a São Marçal, mas muita gente ainda vem aqui no fim do expediente para prestar essa última homenagem ao Herbert Fontinelli Filho. Gleidson. Obrigado, daqui a pouquinho o João volta. Obrigado, João. Falando direto lá do Castelão. Outros recados aqui pelo WhatsApp também. Muita gente se solidarizando com a família e prestando homenagens a Fontinelli aqui pelo WhatsApp 991425060. Boa tarde, Gleidson. Perdemos nosso maior ícone do rádio esportivo maranhense, mas ele deixou o seu legado e exemplo de bom profissional e pai de família. O que nos conforta é saber que Jesus tem um lugar especial para você, Fontec. Como você mesmo dizia, meus amigos, descansem em paz. Marcelo e a filha Beatriz, no bairro de Fátima. Marcelo Costa escreve aqui também para a gente. Obrigado, Marcelo, pela informação. Tentaram enviar aqui um áudio, só que não está carregando. O Riba, do Pindaí, mandou aqui um áudio, mas infelizmente não está carregando. Pedi que ele envie novamente. São Luís parou com a perda de Fontinelli. Que Deus dê força à família. Fica a lembrança de um pai de família trabalhador. Luciano, de Belo Horizonte. Gleidson, o senhor Valber ligou em nome da diretoria do Botafogo, que se solidariza com a família de Fontinelli e toda a família Mirante pelo falecimento de Fontec. Ele disse que o Fontinelli sempre foi atencioso com a equipe do Botafogo.
mais mensagens aqui pra gente. Chama. Leidson. O Selmo Cardoso e família. Selmo Cardoso e família também aqui mandando mensagens pra gente. Daqui a pouco outras mensagens, vamos voltar com o João. Com você, João. Gleidson, de volta, Gleidson, aqui no Castelão. Como eu falei, né, muita gente chegando e a gente aproveita para conversar também com o deputado Edilásio Júnior. Deputado, sua presença aqui nesse momento nas homenagens últimas, né, que o companheiro Herbert Fontinelli recebe nesse momento, de ouvintes, de amigos, enfim. O senhor acompanhava o Fontec como ouvinte de rádio ou só na televisão? Qual era a participação do Fontinelli na sua rotina? Na verdade, eu sou muito amigo do Márcio Fontinelli, e por diversas vezes Márcio na minha casa, ou em algum restaurante, ou na própria casa do Fontinelli, dividimos a mesa, batemos papo na própria TV Mirante, e sempre o admirei. É uma lacuna que o Fontinelli deixa em nosso estado, que dificilmente vai ter alguém que possa substituí-lo. Fontinelli era um cronista esportivo e que era boliviano ranzinza, boliviano roxo, e era respeitado pelos maquianos, pelos motenses, e mostrava... O senhor, por exemplo, do hospital? Eu sou boliviano. E, sem sombra de dúvida, a lacuna que ele vai deixar para o esporte maranhense, como pai, como amigo, como marido, ele vai deixar uma grande saudade, principalmente aos ouvintes da Rádio AM, e tenho certeza que Deus tem um bom lugar para ele lá, para que ele possa, de lá, continuar trabalhando para que o Sampaio Corrêa possa subir para a primeira divisão, que era o grande sonho dele. Tem muita história, Fontinelli, hein? Sem dúvida, ele tem um livro para ser escrito de histórias desde quando veio do Piauí, fez 3 Copas do Mundo, foi um grande guerreiro, já, como eu falei agora há pouco para Márcio, já estava 48 do segundo tempo, e o juiz apitando para terminar o jogo, ele disse, não, eu quero continuar aqui, desafiou a medicina, tanto que foi matéria da revista Veja. Então ele deixa um legado para o nosso estado, para a família dele, que muito orgulha nós maranhenses ter vindo esse piauiense para fazer história em nosso estado. Obrigado, deputado Edilásio Júnior. Também falando aqui no microfone Mirante, a gente conversa com outra autoridade aqui que também veio no velório do companheiro Herbert Fontinelli, o desembargador Marcelino Everto. Desembargador, Fontinelli tinha participação, né, na vida de várias pessoas. Até quem não conhecia o Fontinelli disse que almoçava com o Fontinelli. O senhor, nesse momento aqui, prestando essas últimas homenagens a um grande nome da crônica esportiva do Brasil. Não, eu acompanho o Fontinelli desde a década de 60, quando ele iniciou na Rádio Timbira. Evidentemente que não se ouvia muito a Rádio Timbira no interior do estado, mas depois que ele passou para a Educadora, mas depois na segunda fase que ele voltou para a Rádio Timbira, já com o Canarinho, com o Zé Santos, com o Fernando Júnior, com o Robson Nery. Então eu sempre acompanhei o Fontinelli. E eu me lembro que na década de 70, quando o futebol maranhense estava... Muita gente já falou sobre o Fontinelli hoje, mas ninguém falou sobre o que eu vou falar agora. Na década de 70, o futebol estava em muita evolução aqui em São Luís do Maranhão, no Maranhão, se achando que o estádio Nhozinho Santos era pequeno. E ele, naqueles comentários, dizia que o Maranhão já merecia um novo estádio, que o Nhozinho Santos era um estádio muito acanhado. E eu até imagino que foi em decorrência desses comentários do Fontinelli que o governo do estado na época, era o doutor João Castelo, junto com o João Rodolfo, que era o secretário de obras, e tomaram a iniciativa de construir esse estádio do Castelão. Mas eu acompanho o Fontinelli desde a década de 60, 70, tudo que já se falou hoje sobre ele, realmente ele era um homem muito trabalhador, tanto que Deus quis que ele fosse daqui, mas trabalhando, porque na sexta-feira, eu ouvindo o jogo do Sampaio Corrêa, a narração, e eu sei que ele estava acompanhando, narrando, transmitindo, acompanhando e trabalhando, enfim, na transmissão do jogo. Sou torcedor do Sampaio? Eu sou torcedor do Sampaio. Os comentários do Fontinelli, eles mais agradavam para o senhor como torcedor? O Fontinelli era polêmico, mas ele fazia uma polêmica até para motivar o futebol. Hoje eu estava pelo rádio no carro, eu vi alguém dizendo que às vezes
ele às vezes não, todas as vezes ele motivava o futebol. No clássico Mote Sampaio, ele conseguia uma maneira de motivar o torcedor. Às vezes até uma divergência qualquer entre diretores, técnicos, jogadores, mas o objetivo não era outro. Criava aquele clima antes do jogo. Criava o clima para que o estádio enchesse, para que tivesse torcedor no estádio. Então esse foi o grande legado do Fontinelli, o comentário, a dedicação ao trabalho, ao serviço, isso aí é indiscutível. Polêmico, ocorreram divergências entre diretores, jogadores, mas ele foi sempre um autêntico comentarista, narrador. Ele foi narrador, talvez você não saiba disso, mas ele chegou a ser narrador. Foi. Você sabe disso, o Técio, que o Fontinelli foi narrador esportivo também? Sim. O jovem aqui na Educadora. Ele foi narrador do jogo. Entendeu? Algumas vezes ele foi narrador. Eu não sei qual era a emissora, mas na Educadora ele narrava jogo. Você, como jovem, talvez não saiba de crer. Claro que a história está aí para... Só estudando mesmo. Mas eu ouvia várias vezes o Fontinelli narrando o jogo. Então eu vim aqui prestar meu abraço, porque inclusive eu não tinha muita relação com o Fontinelli. Engraçado que eu fui já ter relação com os filhos do Fontinelli, porque um dos filhos dele, o Márcio, é colega do meu filho, e me encontrei com ele na Copa da Alemanha em 2006, o Márcio Fontinelli. Tem até uma fotografia que ele aparece na Copa da Alemanha. Então a minha amizade, eu não tinha muita amizade com o Fontinelli, conhecia de vista e tal, ele me conhecia, mas a minha amizade agora mais assim já era com o Márcio, o filho dele, através do meu filho. Tá certo, obrigado ao desembargador Marcelino Everto, também participando aqui do microfone Mirante nesse momento em que as pessoas chegam aqui no Estádio Castelão para prestar a última homenagem. Para a gente concluir aqui, Gleison, que se bem que a gente vai continuar aqui no Estádio Castelão, qualquer momento você pode chamar, a gente vai conversar com o Brade Ribeiro, técnico de futebol também. Brade, por muito tempo, né, você comandando equipes aqui do Maranhão, foi avaliado, foi comentado pelo Fontinelli, né? Boa noite, Rádio Mirante. Boa noite, Rádio Mirante. Para nós é uma tristeza muito grande, o futebol do Maranhão perde uma grande referência. Muitas das vezes o técnico tem vergonha de dizer que aprende através da comunicação também para poder executar. Muitas das vezes as críticas construtivas do Fontinelli nos serviu para poder aplicar em outras partidas. O Maranhão perde a comunicação, perde uma das maiores referências sociocultural dentro do esporte. Um homem que fazia programa sem papel, tinha um programa na mente, a criatividade, a maneira de fazer, só ele saberia fazer, como ele fez. Eu acho que, sinceramente, o Maranhão deixa um pedaço da sua história através de Fontinelli. Eu, sinceramente... Brante, meus amigos, a Bolívia querida, a maior torcida do Brasil, esta é essa singela homenagem para você, Fontinelli. Que Deus abençoe você. Amém. Orleães, vulgo Careca, lá do Turu, Solar do Lusitano. Descanse em paz. Fontinelli. A vinhetinha de Fontinelli que também marcou muito. Eu acho que não vai dar aqui para... com certeza não vai dar para ler todas aqui as mensagens. Gleison, Fontinelli será o único substituí-lo, vai ser muito difícil. A torcida do Sampaio está de luto. JR do BF escreve aqui pra gente também. Fontinelli não morreu, ele apenas fez uma viagem para nos esperar um dia lá para onde ele foi. Fontinelli, um ícone do rádio e esporte. Vai com Deus, guerreiro. Meus pêsames para a família dele. A nação tricolor está triste. Obrigado, Fontinelli, Almirante. Assinado Gordo, Pedra e Celso Costa, em São Bento. Lá de São Bento também aqui na escuta da gente. O Marcelo Pires e o do BF também. O Jorjão deixa mensagem aqui pra gente. Gleison, é uma perda muito grande para o Rádio Maranhense. Desde garoto eu já escutava Fontinelli. É muito triste. Ele está com Deus. Professor Lisboa, da Cidade Operária. Gleison, por favor, coloque a vinheta de Fontinelli. Fontinelli, grato. Escreve aqui pra gente também pelo WhatsApp 99142 5060. Jamini Soares.
Fontinelli. Muito triste com o passamento de Fontinelli. Tem 35 anos e eu escutava há mais de 20, mesmo só pode ser definido como uma palavra insubstituível. Porto Motense. Não gostei, jogo recuado, goleiro falhou. Falta homem de ligação. Moura escreve aqui pra gente. Também lembranças aí de Fontec. Até agora, é difícil acreditar que Deus conforte a família e a todos nós. Fontinelli nós chamamos. Ayrton, do João Paulo. Fontec podia ser chamado nome de rádio, assim como tem Motobras, Sony, etc. Para eternizar esse profissional que toda vez que alguém ouve rádio. Nato Nojosa. É verdade. É como se falar de Gillette, de Bombril, em que a marca é muito mais forte do que o produto. Que Deus te dê um espaço de felicidade, Fontec. Abraços, Hélio Leite de Penalva. Aqui, Hélio Molecagem. Aqui no Rio São João, no Pasto Lumiar, estamos de luto. Valeu, Fontec. Fabinho e Simone. O amigo tenta aqui enviar um áudio pra gente, mas deixa eu ver se dessa vez carrega. Ele enviou aqui outras vezes. Não sei porque, só o áudio dele infelizmente não está carregando. O ícone cronista foi para sempre e nós tricolores guardaremos em nossos corações eternamente. Edilson Gomes, neto da cidade, operária boliviano. É impressionante como ele era querido por todos os torcedores. São Luís está mais triste hoje. Oi, Gleidson, boa noite. Quero aqui deixar meus pêsames pela família desse grande jornalista. O Maranhão está de luto. Cláudio, da cidade operária. O repórter Antônio Filho, que cobre aqui o Médio Mearim, também mandou aqui uma mensagem para a gente. Vamos ouvir aqui. Boa noite, Gleidson. Aqui, repórter Antônio Filho, de Olho d'Água das Cunhães, na região do Médio Mearim. Muito triste pela morte do nosso companheiro Fontinelli. Me sinto orgulhoso de ter participado de algumas transmissões esportivas ao lado do eterno professor Fontinelli. Amigo Fontinelli, descansa em paz. Tá aí, repórter Antônio Filho. Aprendi a gostar de rádio AM principalmente. Fontec, um mestre para a juventude que gosta de rádio. Adeus, velho guerreiro. Marcos, do Maiobão, também escreve aqui pra gente. Hugo Saraiva, autor do livro sobre o Sampaio Correia. Ao mestre com carinho. Essa foi o meu último encontro com esse monstro do rádio maranhense. Dia 16 de setembro de 2014, quando foi divulgar o livro do MAC, lá no seu programa, na Rádio Mirante AM. Acompanho o nosso futebol desde os 12 anos pelo rádio, e foi justamente esse veículo que me fez conhecer uma das vozes mais inconfundíveis do nosso estado. Inesquecível o seu bordão de apresentação do programa. Meus amigos, todos nós éramos, de certa forma, um amigo de Fontec. Amigo mesmo que distante. Tive o gigante prazer em conhecer essa lenda em 2008, quando o entrevistei para a minha monografia de conclusão do curso de Educação Física e que posteriormente virou o livro do Sampaio Correia. Só de programas para divulgar os meus outros trabalhos foram uns 7 ou 8, e em todos eles Fontinelli me tratava com tanta cordialidade, com tanto carinho, que fica até difícil acreditar que aquele mito sagrado do rádio era assim, igual a todos, que brigava em off com o pessoal da mesa, de som, ou qualquer outro pela qualidade de trabalho. Era o melhor sermão que esse pessoal recebia, com certeza. Vai com Deus. Comentarista do povão. Nós, os apaixonados pelo rádio e pelo futebol e a torcida boliviana, sentiremos muitas saudades. Aliás, tem gente que teima em dizer que não existem pessoas insubstituíveis. Com todo respeito aos demais profissionais da comunicação, Fontinelli é insubstituível. Daqui a pouquinho outras mensagens. Panorama. Oferecimento
Aziplan, conta com a gente. Alvema, carro é Fiat e Fiat é Alvema. 2106-1400, 2106-8000. Condicionadores de ar Elbrus, muito além do conforto. 3221-7030. Panorama com Gleidson Botelho. Pela proximidade aqui da Voz do Brasil, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, tá? Infelizmente, né? Mas logo depois da Voz do Brasil, Laércio vai estar por aqui com certeza, vai dar continuidade às mensagens também que chegam aqui pelo WhatsApp pra gente. JR Motense, tem muitas outras. Gleidson, a crônica esportiva está de luto. O Galo Rouco escreve aqui pra gente. Ribamar do Ipaze, Maciel do Ipaze também. Todo mundo, condolências e sentimentos aqui pra família. Moura Brasil, também aqui na escuta. Marli, do Rio São João, em Passo do Lumiar. Alberto Reis, da Vila Palmeira. Buna, Semião Buna, do Anil. Muito obrigado aqui por todas as mensagens. Pessoal da Crônica Esportiva de Imperatriz, também aqui na escuta. Neto... Todo mundo que mandou aqui mensagem pra gente, agradecer. Marcelo Júnior, cronista esportivo Imperatriz, em nome da Aclen, da região Tocantina, inclusive mandou aqui um áudio. Vamos ouvir. O rádio esportivo do Maranhão fica menor com a ausência de Herbert Fontinelli, nome consagrado do rádio brasileiro, de grande destaque no Maranhão. Sem Fontinelli, o rádio esportivo não será mais o mesmo. Dono de uma audiência incontestável em todo o estado, Fontinelli, ao longo de todos esses anos, mexeu com os sentimentos de torcedores, soube trabalhar e motivar jogadores e polemizar e buscar melhorias junto a dirigentes do esporte maranhense. Descanse em paz, Fontec. Deus te abençoe. O rádio esportivo maranhense com certeza fica menor com sua ausência. Marcelo Júnior, cronista esportivo Imperatriz, mandando mensagem aqui pra gente também. Eu falei na abertura aqui do Panorama de quando fazia ainda o Jornal do Maranhão, de 11 ao meio-dia, e logo na sequência tinha um programa de Fontec, aqui pela Rádio Mirante AM, e ele sempre chegava antes e ficava aqui, sentado nessa cadeira, conversando com a gente. Às vezes eu e Zé Santos, às vezes eu e Talvani Lucato. Certa vez, talvez já prevendo que vencer a doença seria muito difícil, ele trouxe para que Talvani guardasse no seu acervo uma série de recortes de jornais, crachás, as credenciais da Copa do Mundo, fotos, um vasto material que fosse guardado com Herbert Fontinelli, os bilhetes de viagens, tudo entregue para o acervo Talvani Lucato, para que não se perdesse. Muitas fotos. E falando dessas coberturas, por exemplo, quando foi da Copa de 94 nos Estados Unidos, ele dizia que eu saí uma vez lá, nos intervalos, já cansado, eu fui tomar uma cervejinha, ou cerveja aguada, aquela dos Estados Unidos, e quente. Aí eu abri a janela do pub, do bar, botei a garrafa de cerveja do lado de fora, para ver se esfriava um pouquinho mais. Essas lembranças que a gente tem de Fontinelli aqui nos bastidores, eram sempre histórias muito bem-humoradas, das viagens. É essa imagem que a gente vai guardar de Fontinelli. Vai deixar saudade, como já está deixando, e as pessoas, muito obrigado pela mensagem de todos. Daqui a pouquinho, depois da Voz do Brasil, Laércio, João Ricardo fala mais uma vez, daqui a pouquinho, lá direto do Castelão. Para encerrar, a gente sempre começa e encerra com música aqui o programa. Encerrar aqui com Anjos de Resgate, Amigos para Sempre, aonde quer que Fontec esteja.